tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é sobre sistema de numeração decimal. Então, a gente vai fazer uma revisão sobre o que já foi visto sobre sistema de numeração decimal. Por que sistema de numeração decimal? Esse sistema, como eu já tinha falado para vocês, esse sistema ele é contado de 10 em 10. Antigamente, quando os povos antigos não sabiam contar a mais do que 10, eles separavam seus rebanhos em grupos ou em pedrinhas para contar aquela quantidade de ovelhas que eles tinham no rebanho. Então, eles contavam 10 pedrinhas, aí separava aquele total de ovelha. Depois contavam mais 10 e separava, para depois saber a quantidade de ovelhas que eles tinham. Então, se eles tinham 30 ovelhas, eles separavam em 3 grupos de 10. Então, eles sabiam que eles tinham 3 grupos de 10, porque eles só sabiam contar de 10. As contagens só eram feitas de 10 em 10. Por isso que a gente chama sistema de numeração decimal, porque nossa base é 10. Mas no sistema de numeração decimal, a gente usa os símbolos indo-arábicos. Quem aí lembra quais são os nossos símbolos indo-arábicos que a gente usa hoje em dia? Alguém? Quem respondeu que são os algarismos? E quantos algarismos são? Muito bem, quem respondeu que são 10 algarismos? Tá lembrando de tudo, né? Então, são 10 algarismos. O nosso sistema indo-arábico, ele tem 10 algarismos. Quais são eles? O 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses 10 algarismos, eu posso formar qualquer número que eu queira. Aí eu pergunto para vocês, sabendo que a gente tem 10 algarismos, os números e algarismos são a mesma coisa? Olhando para cá, ó, números e algarismos são a mesma coisa? Não. Quem respondeu não? Muito bem para vocês. Por que não são? Porque os algarismos, lembra quando eu falei para vocês, e repeti agora, que os algarismos só são 10? Então, os algarismos eles são finitos, eles só são 10, que é do 0 até o 9. Já os números eles são infinitos. Eu vou precisar desses algarismos para formar qualquer número que eu queira. Então, os algarismos são, o que diferencia eles são, os dois são usados os símbolos indo-arábicos, mas o que diferencia eles são que os algarismos são apenas 10 e os números eles são infinitos. Daí, lembram que a gente viu no nosso sistema de numeração decimal as unidades, dezenas e centenas? Lembra que a gente estudou isso? Então, a gente vai relembrar isso um pouquinho aqui. As unidades, dezenas e centenas, elas são as nossas ordens. E o que são ordens? Vamos relembrar o que são ordens. Ordens são a quantidade de algarismos que a gente tem em um número. Então, eu tenho o número 573. No número 573, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 3 ordens. Lembrando que as ordens a gente sempre vai contar da direita para a esquerda. Sempre da direita para a esquerda. Então, a gente tem nossa primeira ordem, nossa segunda ordem e nossa terceira ordem. Queria perguntar para vocês, quem ocupa a nossa terceira ordem? Aí vocês vão lá e falam, ó, o número 5. Quem ocupa a nossa segunda ordem? O número 7. E quem ocupa a nossa primeira ordem? É o número 3. As ordens, elas são infinitas. De acordo com a quantidade de números não são infinitos, obrigada, amor. As ordens também são infinitas. E lembra que eu falei para vocês que a cada 3 ordens a gente tinha uma classe? As classes também são infinitas. Então, lembra que eu falei para vocês que as ordens, elas são infinitas e todas as nossas classes, elas sempre vão ter unidade, dezena, centena. Se vocês observarem, aqui também vai ter a unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena e unidade, dezena, centena. E assim por diante. O que vai diferenciar é que uns têm sobrenome, vamos brincar assim, uns têm sobrenome e outros não. Na nossa classe de unidade simples, a gente não tem sobrenome. Lembra que eu falei para vocês que a gente não precisava falar? Então, eles não vão ter sobrenome. Já na nossa próxima classe, que é a nossa unidade de milhares, ó, os milhares, as classes dos milhares, que é onde a gente chama de 1000. O nome certo é milhares, só que a gente nunca fala 2 milhares para dizer 2000, a gente fala 2000.
Então, a gente tem os milhares, mas a gente conhece como mil, os milhões, os bilhões e assim por diante. Para representar a unidade dezena e centena na classe dos milhares, a gente usa, lembra que a gente usava o M minúsculo? Então, ficava unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, todos com M minúsculo. Quando a gente vai para a classe dos milhões, a gente, para diferenciar, a gente vai ter que usar um M maiúsculo, porque aqui também é M e a gente já usou o M minúsculo. Então, a gente usa unidade de milhões com M maiúsculo, dezena de milhões com o M maiúsculo e centena de milhões. E no bilhões, na classe dos bilhões, a gente usa o nosso Bzinho para representar. Então, esse quadro aqui, ele nos ajuda a fazer a leitura de qualquer número. A gente está vendo aqui o número 573. Fácil de ler. Muito fácil. Digamos que se eu aumentar, digamos que eu aumente mais um número. Coloquei o número 7 agora. Como é que a gente vai fazer essa leitura para ficar mais fácil? A gente vai, lembra a leitura, preste atenção. A leitura, ela sempre vai ser feita da esquerda para a direita. Normalmente, como a gente leu. No nome aqui, sistema de numeração decimal. A gente não lê da esquerda para a direita. Então, a leitura dos números é da mesma forma. A única coisa que a gente vai contar da direita para a esquerda é a nossa ordem. Não confundam. Vamos lá. Para fazer a leitura, para a gente não confundir, o que é que a gente vai fazer primeiro? A gente tampa essa parte aqui e olha, eu não tenho 7 aqui, eu não só tenho o número 7, ele não está nos milhares, que é o nosso mil, então eu tenho 7.000, eu leio primeiro 7.000 e agora eu vejo o resto, ó, 573. Tá vendo que o 7, ele teve sobrenome, então foi 7.000, e o 573, ele não tem sobrenome, lembra? Porque ele está na classe das unidades simples, então não tem necessidade. Vamos deixar mais difícil aqui, ó. Deixa eu colocar mais 2 números para ficar mais difícil, vamos lá. Eu tenho um número agora, ó, vamos para fazer a leitura. Já ia dando a resposta para vocês. Vamos lá, fazer a leitura. A gente tampa novamente aqui, aí a gente olha. Que número eu tô vendo aqui? 287. Mas eu não tô na classe dos milhares? Então, é 287.000. Lembra que a gente chama os milhares de mil? 287.573. Tá vendo como ficou fácil? Ah, tia, agora deu para entender. Vamos tentar novamente? Digamos que eu acrescente mais 3 números. Vamos deixar mais difícil. Vamos lá. Eu tampo novamente que tá aqui, ó. E olha, que número eu tenho aqui? 521. Mas eu tô em que classe, né? Dos milhões? Então, é 521 milhões, 287.573. Novamente, não foi preciso a gente falar o sobrenome da classe simples. A gente só falou dos milhões e milhares. Pronto, a gente já viu a parte de ordens, de classe e grandeza. O que são a grandeza? A grandeza é a nossa maior ordem. Nesse número aqui, ó, no número que a gente viu, 521.287.573. Se eu perguntasse para vocês, desse número que a gente viu agora, qual é a nossa grandeza? A nossa grandeza numérica. Aí você vai olhar qual é a nossa maior ordem. Lembrando que a gente vai contar sempre da direita para a esquerda. A nossa maior ordem não é aqui, no 9? A nossa maior ordem é o número 5, que ele está em que ordem? Na nona ordem, que como se chama essa ordem? É centenas de milhões. Então, qual é a nossa grandeza? Centenas de milhões. Então, a nossa grandeza é onde fica a nossa maior ordem. Se eu tivesse o número aqui 18, ó, a gente tem primeira e segunda ordem. Quem é maior? Não é a segunda ordem? Então, eu pergunto para vocês, qual é a nossa ordem? Então, a nossa ordem não. Qual é a nossa grandeza? A nossa grandeza é a dezena. Deu para entender agora o que são, relembrar na verdade, o que são grandezas, classe e ordens? Então, agora eu vou mostrar para vocês a parte da leitura, como a gente estava refazendo aqui. Então, eu vou relembrar vocês o que a gente já viu um pouco aqui da leitura. Digamos que eu coloque
o número Eita, tia, como ficou grande esse número. E agora para fazer a leitura? Lembra que eu falei que a gente vai fazendo por partes? Bom, a gente fez isso aqui tudinho e olha primeiro a primeira classe que a gente tem. A gente está novamente na classe dos milhões. Aí que número eu estou vendo aqui, não é 29? Então eu digo 29 milhões, 180 mil, o zero não conta, então eu estou vendo só o 18. Então, e 18, então é 29 milhões, 180 mil e 18. Deu para entender a leitura, como é que a gente faz? Então, só jogando aqui nessa tabela que vocês têm na apostila de vocês, fica mais fácil de fazer a leitura. Lembrando sempre, toda vez que vocês forem colocar o número dentro da tabela, digamos que eu dei o número para vocês na atividade, que vai ter uma atividadezinha para vocês, como é que eu posso dizer assim? Para vocês relembrarem o assunto. Digamos que lá na tabela, na atividade eu tenho colocado o número 2.877. Aí eu digo, represente esse número na tabela. Então, você vai pegar o número 2.877 e colocar da direita para a esquerda. Você vai preencher da direita para a esquerda. Então, eu coloco 7, 7, 8, 2. Tá vendo que eu coloquei da direita para a esquerda? Assim não tem erro. Lembra quando a gente estava fazendo as atividades de português, de matemática, de adição? Lembra quando a gente estava fazendo as adições? Digamos que eu tenho 280 mais 79. Lembra que quando a gente estava fazendo as adições, a gente ia formar a adição? A gente colocava 280 e colocava o número de trás para frente para preencher, para não ficar errado na hora da soma. Então, aqui também é da mesma forma. A gente sempre vai colocar da direita para a esquerda. E depois da leitura vem a nossa parte principal, que é o mais importante para a gente relembrar. Quem lembra daí o que é valor absoluto? Quem lembra o que é valor absoluto? Vamos lá? Quem lembra o que é valor absoluto? Vamos, gente? Alguém? Então, vamos lá. Para quem respondeu que valor absoluto é o valor que eu estou vendo, lembra que é o número que a gente está vendo? Acertou. Se eu circulasse aqui esse número, se eu perguntar aqui, ó. Qual é o nosso valor absoluto aqui? Então, eu pergunto, que número vocês estão vendo aqui? Não, é 7. Então, o nosso VA, valor absoluto, vai ser 7. E se eu perguntar para vocês, quem lembra o que é valor relativo? Se VA, que é valor absoluto, é o número que a gente está vendo, valor relativo, ou seja, que ele pode mudar, é um valor que ele pode mudar, então significa dizer que é o valor que o número ocupa. Então, o 7 aqui, esse número que a gente está vendo, número 7, ele ocupa quanto? Ele está valendo quanto aqui, ó? Vamos fazer novamente a leitura. 2.877. O 7, ele não está valendo 7? Esse primeiro 7 aqui, ó. Então, nosso valor relativo é 7. Vamos ver aqui se é a mesma coisa, ó. Nesse segundo 7, nosso VA, valor absoluto. Qual número aqui eu estou vendo aqui? Não é 7? Então, nosso valor absoluto é 7. E nosso valor relativo? Quanto é que esse 7 está valendo aqui, ó? Vamos fazer novamente a leitura. 2.877. Então, esse 7 aqui vale 70. Muito bem. Esse 7 vale 70. Com o 8 aqui, ó. Com o número 8. O nosso valor absoluto, lembrando, é o número que a gente está vendo. Então, o 8 vale 8, que é o que a gente está vendo. E o valor relativo é o valor que ele ocupa. Vamos fazer a leitura novamente, ó. 2.877. Então, esse 8 aqui, ele vale 800. E esse 2, vamos ver quanto é que ele vale? Nosso valor absoluto, qual é o número que eu estou vendo aqui?
Muito bem, quem disse 2? E valor relativo, que é quanto vale? Vamos ler novamente? 2.877. Então, esse 2 aqui vale 2.000. Deu para entender o que é valor relativo e valor absoluto? Vamos relembrar. Valor absoluto é o que a gente está vendo, o número que a gente está vendo. E valor relativo é quanto ele ocupa, que vai variar. Ele pode... deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. O número 351 e o número 153. Tá vendo que são os mesmos números, só trocou a posição? Vamos lá. Se eu perguntar para vocês, esse 1 aqui, qual é o nosso valor absoluto? Qual o número que vocês estão vendo? 1. O número que a gente está vendo é 1. E quanto é que ele vale? Se é 351, ele vale 1. Esse número 5 aqui, qual é o nosso valor absoluto? Qual o número que vocês estão vendo? Quem disse 5? Muito bem. E quanto é que vale? 351. Então, esse 5 vale quanto? 50. E aqui, vamos lá. O 3. Esse número aqui, ele vale quanto? Qual é o número que a gente está vendo? Qual é o nosso valor absoluto? Valor absoluto é aquele valor que a gente está vendo. O 3 vale 3. Mas quanto é que ele está valendo, na verdade, aqui, 351. Meu 3 está valendo 300. Vamos ver que a posição que ele ocupa muda totalmente seu valor. Aqui no número 153. Quanto é que vale o número 3? O quanto é que a gente está vendo? Que número a gente está vendo? Não é o 3? Então, nosso valor absoluto é 3. E valor relativo? Vamos fazer a leitura, 153. Ele também vai valer 3, porque ele está na casa das unidades. O 5, vamos lá. Qual é o número que eu estou vendo aqui? Não é 5? Então, nosso valor absoluto é 5. E quanto é que ele vale? Qual é o valor relativo dele? Então, eu vejo 153. Então, o meu 5 vale 50. E o número 1 aqui, que é o número que a gente está vendo, é 1, que é o nosso valor absoluto, e o nosso valor relativo, 153. Então, o nosso 1 vale 100. Se é 153, então o nosso 1 vale 100. Deu para entender, ou melhor, deu para relembrar o que são valores absolutos e valores real? Qual é a diferença? Deu para entender mais ou menos o que é valor relativo e valor real, valor absoluto? Então, vamos lá. A gente já viu o que são números e algarismos, para a gente não confundir. Vamos lá. Números são infinitos e algarismos só são 10, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Que com esses números eu posso formar o número que eu quiser. Lembrando que as ordens a gente conta da direita para a esquerda e elas são infinitas. A cada 3 ordens, a cada 3 ordens eu tenho uma nova classe. A cada 3 ordens, mais uma classe. E a leitura do número a gente sempre vai começar da esquerda para a direita. E valor absoluto e valor relativo foi o que a gente acabou de ver agora, que o valor absoluto é o que a gente está vendo e valor relativo é quanto o número ocupa, quanto o número está valendo naquela posição. Então, gente, foi essa a revisão de hoje. E eu quero que vocês entrem no site da escola, onde vocês, naquela parte na área do aluno, onde vocês baixaram as apostilas no início do ano, lá vai ter uma atividadezinha sobre esse assunto que a gente reviu aqui. A gente fez essa revisão para vocês responderem, tá? Peça ao papai ou à mamãe para entrar lá no site, colocar todos os dados de vocês e pegar lá a atividade, certo? Qualquer dúvida, estarei aqui. Pode me chamar no WhatsApp, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Precisando de mim, não se sinta envergonhado, pode me chamar no WhatsApp.
Se eu não responder na hora porque eu estou ocupada, mas assim que der eu estou respondendo. Um super beijo e tchau, e até a próxima aula.